Olá, eu me chamo Cristiane e sou acadêmica de psicologia. Estou aqui falando hoje, vamos conversar um pouquinho sobre um tema de suma importância do cotidiano e que todo mundo, de uma forma mais acentuada, alguns mais a menos, dentro da sua normalidade, e muitos também hoje em dia está fugindo dessa normalidade, indo para o anormal. E exatamente isso que eu quero conversar com vocês, sobre os pensamentos ruminantes, os pensamentos negativos. Né? É normal, anormal? Até onde é normal? Né? É um tema muito atual, que nós precisamos pensar sobre o que pensar, e eu acredito que você vai gostar bastante do que a gente está trazendo hoje aqui. Então, nós vamos abrir esse bate-papo com essa frase: pensar faz bem, pensar demais que faz mal. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje, né? Pensar faz bem, claro, o motor, o mecanismo que move a nossa vida, nossas decisões, nossas ações, está na nossa mente, no nosso cérebro, né? São os pensamentos. Os pensamentos são nossos produtos, né? São há estudos, né, que comprovam que o pensamento é tão fisiológico quanto qualquer outra necessidade fisiológica que nós temos, né? Qualquer reação fisiológica. Então, inclusive, muitas vezes nós não conseguimos conter a linha de pensamento porque é algo natural. Isso é bom, pensar faz bem, nós precisamos pensar, refletir, pensar sobre tudo, mas pensar demais sobre alguma coisa, isso faz um mal. E até onde faz mal? Talvez você esteja aí ruminando pensamentos, trazendo à sua memória situações que aconteceram, ou às vezes nem aconteceu, né? Nem sabe se vai acontecer, e está lá, presa dentro dessa situação. E será que está te adoecendo? Será que isso adoece? O pensamento negativo pode adoecer uma pessoa? Olha que interessante essa reflexão. Você está sentindo algum mal-estar? Está sem força? Sem conseguir processar nada? Né? Parece que há um bloqueio na sua mente. Aqueles pensamentos rodando, 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 sem parar e repetidos. Por quê? Por quê? Por quê? Esses pensamentos que ficam dando volta à nossa mente são os pensamentos ruminantes. Sabe o que é ruminação? Já já a gente vai falar sobre isso. E eles são uma questão mental, que gera muito estresse, muita ansiedade e depressão também. Então vamos falar um pouquinho o que é ruminação. O que é ruminação? Pensamento ruminante. Você já viu, conhece, né, aquele animal, o boi, que ele quando come grama, não sei se você sabe disso, mas vou explicar aqui rapidinho. Ele come lá, né, tá pastando, então ao invés de engolir, ele traz de volta aquele alimento e fica ali, ó, mastigando, mastigando. Quem é da época ou da roça, né, ou é da época de antes, que na minha época eu comia muita cana, ou então era da roça, vai saber muito bem. A pessoa come ali o bagaço e muita gente ficava mastigando aquele bagaço ali. É a mania, né? E aquilo ali ficava ruminando aquele alimento, né, dentro da boca. E a psicologia ela se valeu desse modo para explicar os pensamentos recorrentes. Né? Aquele pensamento que deveria passar adiante, mas ele volta e fica ali, né, naquele ambiente, sendo processado, processado. Todo ser humano ele tem pensamentos ruminantes, mas nem todos são disfuncionais, nem todos são anormais, nem todos vão gerar ansiedade, depressão, estresse. Há momentos que o estado emocional do indivíduo ele pode ficar alterado, levando a pensamentos obsessivos, quando fica repetido, fora do controle. Né? Muitos transtornos eles têm por sintoma os pensamentos obsessivos. Né? E vai mudando,
A sua intensidade vai prolongando o tempo, as repetições. Contudo, caso esses pensamentos eles se condicionem, eles modifiquem o modo de viver, diminuindo a qualidade de vida, aí sim é necessário procurar uma ajuda profissional, né? Porque está sendo disfuncional, está atrapalhando. A ruminação só é prejudicial quando ela está associada a comportamentos de desmotivação, na verdade, né? Comportamentos e sentimentos de tristeza, desmotivação, mau humor, propiciando o aparecimento de quadros de depressão e ansiedade, podendo gerar até mesmo doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que não têm um fundo fisiológico, patológico. Né? Você vai fazer exame, você vai ao médico, e o médico vai dizer, não, você tá tudo bem. Você vê, tua pele tá, né, cheia de erupções, você tem uma sudorese, você parece que vai infartar o tempo todo, às vezes é um cisto, tumores, inclusive, né? Não tem causas aparentes. São doenças, podem ser doenças psicossomáticas, com uma causa na psique, né? Por isso que muitas vezes o exame não dá nada, não consta nada. Quando associado a traços de neuroticismo, pode caracterizar um desajustamento emocional e deixar a porta aberta para o desenvolvimento de estresse, ansiedade, baixa autoestima, tensão e irritabilidade. Evitar pensar nos problemas não é a solução, né? Mas pensar demais também neles não. Aí é ruminação. Então, muitas pessoas ficam tentando colocar os pensamentos debaixo do tapete, sabe? Não, não é a solução. Na verdade, o que você tem que fazer é pensar no que você está pensando. Isso é muito importante. Você precisa entender que esses pensamentos estão ali, né? Pensamentos negativos. Você precisa encontrá-los. E então, quando na verdade você reconhece, você pensa no que você está pensando, ele já automaticamente perde uma grande força, porque foi descoberto, foi revelado. Não é uma coisa que está solta ali, sabe? Então isso já é um primeiro grande passo. Você precisa pensar no que você está pensando. Aqui a gente falou sobre o neuroticismo, né? Quando associado a traços de neuroticismo. O que é o neuroticismo, né? É um traço de personalidade que funciona como indicador de vulnerabilidade. Ele dá duas direções, né? Ele quantifica, dá um valor ou quantifica uma tendência. Na hora de enfrentar o estresse e os problemas, né? O quanto essa pessoa é resiliente ou quanto ela é afetada e se permite ficar daquele mesmo modo. E na hora de nos expor ou se expor a estímulos que possam nos prejudicar a nível psicológico, né? Então as pessoas que elas... Isso não tem nada a ver, só estou abrindo parênteses, né? Porque a gente não pode falar sobre uma coisa e deixar vazio, né? Então as pessoas que manifestam esses traços, geralmente elas são pessimistas, ansiosas, tímidas, inseguras, muito autocríticas. Então por isso que a gente falou, quando associado a esse tipo de traço, esse tipo de pessoa, pode caracterizar um desajustamento emocional, sabe? E aí sim desenvolver estresse, ansiedade, baixa autoestima, tensão, irritabilidade. Então isso tudo vai prejudicando a vida. E aí fala mais, né? O neuroticismo é um conjunto de características individuais que levam as pessoas a vivenciar situações de forma mais intensa do que o normal, com pensamentos de aflição, angústia, inadaptação, ansiedade, depressão, baixa tolerância à frustração, autocrítica demais, dentre outros. Pode parecer de formas diferentes entre homens e mulheres. Os homens, eles tendem a ir para o lado do desajuste psicossocial, sabe? Quando fica transtornado e tudo mais. Enquanto que mulheres apresentam um maior índice de ansiedade. Aí vai buscar, né, na comida, nas compras, a gente vê, né, muitas pessoas elas fazem isso. E, enfim, em diversas situações. Algumas pessoas costumam pensar e analisar muito o que lhe acontece.
ou que lhe falaram. Isso pode levar a quadros de excesso de preocupações excessivos, né? Mais do que o natural. Esses pensamentos podem estar relacionados com eventos passados ou futuros, ou como eu já mencionei antes, nem pode acontecer. São hipóteses, suposições. E geralmente proporcionam conclusões indevidas e preocupações infundadas. Sabe? Preocupação é uma pré-ocupação de algo que ainda está por vir. E esse modo excessivo de pensar pode estar relacionado com carências, medos e estilo de vida que vão criando modos de enfrentamento nem sempre realistas e funcionais. Às vezes a pessoa se isola, não quer ver ninguém, com medo, né, de se frustrar porque já se frustrou, com medo de se decepcionar porque já se decepcionou, evita ter novas experiências, porque fica pensando, aconteceu comigo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, né? Enfim. E elas têm relação com pensar mais nos outros do que em si mesmo. Com o pensamento do tipo, o que os outros vão pensar? Tem muita gente hoje em dia, né, que, na verdade, muita gente, não um grande número de pessoas hoje em dia, elas vivem para o que os outros vão pensar, né? As redes sociais estão aí, as mídias, né, e tudo, para que os outros pensem bem. Então, tem pessoas, inclusive, criando personagens fictícios, né, para que as pessoas pensem bem daquele papel que está sendo criado, que na verdade é um papel, um personagem que a pessoa está criando, não é uma realidade, é um personagem. E aí, quando vai se enfrentar, né, sozinho, porque é um enfrentamento consigo mesmo, enfrentar aquela pessoa ali que não é um personagem, muitas pessoas acabam se frustrando, né? Porque elas gostariam de ser aquele personagem criado e não de fato quem é. E isso tudo vai colocando quem eu sou, de fato, para baixo do tapete, se anulando e tendo pensamentos só é, é, negativos, opositores contra si mesmo, né? E isso tudo vai fazendo com que a qualidade de vida dessa pessoa ela caia muito, porque ela deseja mais, né, um aplicativo, ela deseja mais uma rede social, deseja mais um smartphone, um notebook, um tablet, qualquer aparelho, do que pessoas, porque ali eu posso ser quem sou e hoje em dia a gente vê muitos casos assim. Então é bom a gente pensar, por que nós temos esses pensamentos? Quais são as causas? No caso desses pensamentos involuntários sobre as situações futuras, significa que nossa mente está tentando se preparar para aquela situação, se antecipando. Isso é normal, né? Sobre coisas que ainda hão de acontecer. E então a gente se previne, se programa, né? Isso naturalmente. Todo mundo faz isso. E por outro lado, no caso de situações que já ocorreram, se foram muito impactantes, é possível que a mente esteja tentando assimilar as informações aos poucos, se acomodar, né? Ir adiante, tomar o novo rumo, superar, né? Isso também é natural. Todo mundo faz isso, é um processo natural. Em ambos os casos, uma função que é inicialmente útil tornou-se inútil e tudo o que ela faz é causar desconforto. Nesses dois sentidos, né, tanto no futuro quanto em coisas que já passaram, situações que já ocorreram, é natural nós pensarmos sobre ela. O que não é natural, nós pensarmos muito sobre ela. Né? Então vamos pensar assim, um exemplo que a gente escuta muito corriqueiro, né? O mundo está acabando, está no fim do mundo. Ok, está no fim do mundo. Então todo mundo algum dia eu acho que já pensou nisso. Gente, o mundo está acabando, a água está acabando, né? As coisas estão escassas, os animais, né? Extinção. Ok, a gente pensa sobre isso, se preocupa até certo ponto, porque nós vivemos no planeta, nós precisamos de tudo isso. Mas tem pessoas que elas estão adoecidas, preocupadas. Elas não fazem muitas outras coisas senão pensar que o mundo está acabando. Né? Então, ou vivem absolutamente, ou se trancam com medo de acontecer uma catástrofe a qualquer hora. E aquilo fica pensando sobre isso, pensando. Né? E fica com receio de ir na rua, gera aquele pânico. E sobre coisas que já aconteceram, né? Em situações que já passaram. Fica, por que eu fiz aquilo? Ou então, por que fizeram aquilo comigo? Por quê? Ai, como eu fui burra, eu não me perdoo, eu me sinto culpado o tempo todo, eu não consigo me livrar dessa culpa, dessa situação. Né? Situações que já aconteceram, o que aconteceu, se você pode melhorar,
né? Alguma coisa que você fez, né, em relação a pessoas, se você pode amenizar aquela situação, conversar, ok. O que não dá para ser feito, que a gente continue caminhando, que, né, o certo é continuar caminhando e tentar ser melhor e não ficar parado naquele acontecimento, né? Porque nós não somos o que nós fazemos. Nós somos pessoas, seres humanos, que falhamos, erramos, é natural, né? Aprendemos com o erro, ou pelo menos devemos aprender, e ir adiante, não permitindo que nossa mente fique presa a situações, porque isso gera, sim, transtornos na nossa vida. O que é transtorno? É aquilo que tira da naturalidade, da qualidade de vida. Já que não é agradável ter pensamentos negativos incontroláveis continuamente, né? Não, não são. Vamos falar rapidamente sobre 10 tipos de pensamentos negativos. É aquele tudo ou nada, né? Também pode ser chamado de perfeccionismo. A pessoa sente que precisa fazer todas as coisas perfeitamente ou se sente um fracasso. É uma pessoa que tenta agradar a todos a todo momento. Isso é um fardo. Se a pessoa ela é assim, já é desafiador, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém vai fazer nada o tempo todo perfeito. Uma hora a gente vai falhar, né? Então a pessoa ela precisa ser perfeita para se adequar àquilo que está sendo cobrado dela e não aceita o fracasso, olha o fracasso como o fracasso de um comportamento, de uma ação, como fracasso de pessoa. E são coisas completamente diferentes, né? Nós não somos fracassados porque fracassamos. O fracasso é natural. E o ponto 2 é desqualificando os aspectos positivos. Quando você pergunta para uma pessoa, né? Quais são os seus defeitos? E a pessoa pega uma lista e fica ali, né? Ou pergunta para ela, ou pergunta sobre outras pessoas. E fica, escreve. E aí você pergunta, quais são os seus pontos positivos? E não sei. A pessoa, né, fica se autodepreciando, desqualificando. Nunca é bom o bastante, nunca é bom o suficiente. Fica se autorrotulando, né? E por causa disso ela se rotula como falha, como fracassada. Independente do resultado, né? Se a pessoa tá bonita, e aí alguém diz que tá bonito, não são seus olhos, né? Ai, nossa, como foi bom. Ih, sorte de principiante. Ou então assim, não, é porque aconteceu isso e isso. Sempre tem um argumento, nunca é não, obrigada, que bom, e aquilo, poxa, que legal, né? Pensamentos catastróficos. Tudo que a pessoa pensa que pode ocorrer vai ser ruim. Ela pensa, sabe, é, é, qualquer coisa, para mim não. Se fosse para fulano daria certo, mas para mim não. Olha, aquilo ali é bom. Pode ser bom para você, mas para mim não. Se eu for lá, eu vou cair da escada. Se eu subir aí, a escada pode quebrar. Eu não vou subir ali porque isso pode me acontecer. Menina, não sobe aí. Então fica o tempo todo, tudo é negativo, né? Eu tô com uma dor do peito. Nossa, será que tá com câncer? Então tem muita gente assim, né? E às vezes isso pode ser esse tipo de pensamento, né? Leitura de mente. A pessoa pensa que sabe que todo mundo está pensando, né? E então se tem a pessoa está sentada aqui, tem um grupo de pessoas ali rindo, às vezes está rindo de uma piada, de uma situação, estão rindo de mim, estão falando da minha roupa. E aí vem um ponto 6, síndrome do dever. Acredita que todos devam algo a ela, todo mundo. O que eu faço, todo mundo tem que fazer por mim. Muita gente fica assim, né? E essa é uma realidade muito longe do que de fato acontece. Há um pensamento ideal das pessoas. Se eu faço isso, eu deveria receber assim. Mas não devemos agir dessa maneira, sempre pensando que a gente vai receber da mesma maneira, porque cada pessoa tem o seu modo, cada pessoa tem o seu jeito. Né? Tem pessoas que nem recebem como bem aquilo que a gente faz, ou nem percebem, muitas pessoas são assim. Então, quando a gente pensa em fazer algo, né, para uma outra pessoa, a gente simplesmente deve pensar em fazer e pronto, né? Se fizerem de volta, ok, que maravilha. Se não fizerem, ok, ela não me é devedora. Né? Então tem pessoas que elas não querem nem mais caminhar com outras pessoas porque pensam que está me devendo. Devendo o quê? Dinheiro? Não. Afeto, devendo isso. Né? Ninguém deve ficar cobrando esse tipo de coisa e ruminando aquilo, né? Porque fica se colocando num lugar que não é favorável.
uma excessiva necessidade de aprovação. A pessoa ela fica feliz apenas se as pessoas gostarem dela. Então, muitas vezes, ela fica se mascarando, sendo quem não é, de fato, vestindo da maneira que não gosta, comendo o que não gosta, falando da forma que não é dela, não sendo ela mesma, né? Por conta de outras pessoas, para se sentir aceita. Somos o que somos. Existe um termo que eu gosto muito de idiosincrasia, né? Que é o jeito peculiar que cada pessoa tem, cada indivíduo tem. Significa que eu sou de um jeito, todo o conjunto do meu ser, da forma que eu percebo as experiências é de um jeito, você é de outro jeito e cada pessoa é de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Então eu não vou ser da maneira que aquela pessoa ela quer que eu seja. Nós devemos aceitar nos aceitar, no caso, ou aceitar um ao outro, uns aos outros, né, de maneira inteira, defeitos e qualidades. Né? Eu não preciso me ajustar, é claro que a gente tem que buscar sempre ser o melhor a cada dia, mas eu não tenho que me adequar a uma forma que quiseram ou me colocaram para me moldar, porque eu sou do jeito que eu deveria ser. Né? A gente sempre deve tentar melhorar no relacionamento, melhorar onde nós estivermos, por nós e pelas pessoas que nós amamos, queremos bem, para vivermos bem em sociedade. Mas, ó, olha só, né? Não nos anularmos, desqualificando o presente. Né? Ela só precisa terminar o projeto atual antes de poder relaxar. Então, assim, eu preciso fazer com que as coisas sejam tranquilas, sejam agradáveis e não posso, né, anular o meu hoje por conta de alguma coisa que ainda vai terminar. Então eu preciso viver o hoje. Tem ciclos na nossa vida que vão demorar a vida inteira para acabar. Imagina se eu for viver só depois que esse ciclo se encerrar. Então a gente tem que aproveitar o melhor momento da maneira que aquele momento, da maneira que for possível, da melhor maneira possível. Morar na dor, isso é muito importante. Né? Tem pessoas que viveram, experimentaram situações terríveis, catastróficas, e elas não conseguiram superar perdas, lutos. Né? É claro, a gente não está falando sobre o sentir dor ou não, mas nós não podemos ser aquela dor. Nós devemos fazer o possível para superar, para vencer. Se estamos aqui, se estamos vivos, nós precisamos continuar. Né? Pessimismo é uma pessoa que sempre pensa que ela não deveria ser feliz, que ela não deveria ter nada, sempre pensa o ruim de tudo. E para encerrar, né, é como afastar os pensamentos negativos. Busque autoconhecimento. Como a gente já mencionou, como eu mencionei aqui, procure perceber o que está acontecendo. Perceba esses pensamentos. Será que eu estou pensando assim? Será que isso faz parte de mim? Desgrude-se dos pensamentos, né? Refletindo em questões tais como: eu não sou o que eu penso. Eu não sou o fracasso que eu penso que eu sou. Pensamentos são pensamentos. Né? Então, assim, se desgruda deles. Tenta fazer com que você, seus pensamentos sejam seus pensamentos. Né? Eu não preciso acreditar no que eu penso. Eu não preciso acreditar que eu não vou ser feliz. Eu não preciso acreditar que eu não mereço nada nunca. Eu não preciso acreditar que as pessoas só vão me aceitar daquele jeito. Abandone esses pensamentos. Não anule eles, mas abandone. Pare de ficar ruminando. É uma decisão muito importante. Né? E anote, quem sabe, esses pensamentos negativos para que eles percam sua relevância, sua força. Né? Redirecione seus pensamentos mudando o foco dele. Né? Pense em coisas positivas, naquilo que você gosta, naquilo que é bom, naquilo que te faz bem. E aí, então, você pode voltar a pensar que você pode sim ser feliz, você deve sim ser feliz, você tem, de repente, uma família, se você não tem, você pode conquistar. Né? Você está vivendo o presente, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tchau, tchau. Até logo.